E aí, seja muito bem-vindo à TD Web Conference, um dos maiores eventos sobre transformação digital do mundo. Nesse ano a gente teve mais de 100 mil inscritos durante 5 dias. Você vai poder acompanhar 115 conteúdos gratuitos com grandes especialistas do Brasil e do mundo. Quer fazer seu evento online com a gente? É só mandar um e-mail para contato@transformaçãodigital.com. Olá, nós somos a IDwall. Com a nossa solução All-in-One, você valida a identidade de seus usuários, faz a gestão de risco e atende às normas de compliance. É 100% simples, rápido, seguro e digital. Integre nossa solução via API ou SDK e configure de forma personalizada com as regras mais relevantes para o seu negócio. Acesse idwall.co e descubra mais. E aí pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da TD Web Conference. Eu sou Igor Lopes, curador do evento, estou aqui com vocês em todas essas conversas. E agora o bate-papo é com a Bianca Cervera, ela é gerente de produto da área de automação industrial da Siemens do Brasil. E a gente vai conversar aqui sobre muitos temas relacionados à tecnologia na indústria, então inteligência artificial na indústria, edge computing na indústria, gêmeos digitais também. Esse é um outro tema que a gente vai falar bastante agora. Antes de tudo, obrigado por estar aqui conosco, Bianca. Eu que agradeço, Igor. Quem quiser continuar essa conversa conosco, mesmo depois que o vídeo acabar, tem os links do LinkedIn aqui do lado, tem também o chat, pode deixar perguntas que a gente responde, e tem também o canal do Telegram do Transformação Digital. Por lá a gente vai sempre colocar mais conteúdos relacionados à transformação digital para vocês. Mas para começar essa conversa, vamos explicar direito para deixar todo mundo na mesma página aqui. Inteligência artificial. Quando a gente fala disso, é algo que de uma certa maneira já faz parte do nosso dia a dia, né? Se a gente pensar em Netflix, se a gente pensar em Waze, se a gente pensar em Amazon, Google, tudo isso é inteligência artificial. A gente já vive com isso no dia a dia naturalmente, né? Não é nenhum palavrão, não é nenhuma coisa de outro mundo, né, Bianca? Exatamente. Inteligência artificial é um conceito que já existe há bastante tempo, é algo bastante comum nas nossas vidas, e até tem um dado curioso que com certeza vai ser utilizado mais para frente na nossa conversa, de que há uma estimativa que somente 20% dos dados disponíveis são usados através de algoritmos de inteligência artificial, né? Então veja quanto potencial ainda tem a inteligência artificial para usar os dados que nós mesmos muitas vezes deixamos disponíveis aí na internet, né? Então, inteligência artificial é um conceito bastante usado no dia a dia e no contato que a gente tem com tecnologia hoje. Então, a inteligência artificial é basicamente a análise de dados. E aí dentro da inteligência artificial, a gente tem outro conceito que é machine learning, né? Que é a máquina aprendendo com toda essa análise de dados e toda essa inteligência. Exatamente. A inteligência artificial é basicamente quando uma máquina imita a nossa forma de pensar. E uma das estratégias de inteligência artificial, que é inclusive que é usado, está sendo aplicado na indústria, né? E é muito aplicado nesses algoritmos que a gente conhece, que a gente tem contato todos os dias, é o machine learning, né? E para um exemplo bem simples assim de machine learning, bastante lúdico para a gente entender, é, por exemplo, a forma como a gente aprende a amarrar os nossos sapatos, né? Então, uma mãe vai ensinar para uma criança, uma professora vai ensinar para uma criança como amarrar os sapatos, e ela faz um exemplo ali, a criança olhando o ato de amarrar os sapatos consegue aprender. E o engraçado é que se você ensina uma criança do lado esquerdo, por exemplo, ela vai saber replicar do lado direito, ela vai saber replicar em diferentes sapatos, e quanto mais ela amarra os sapatos, melhor ela se torna naquilo. Então, basicamente, o machine learning é isso, é o aprendizado através do exemplo, usando uma massa de dados aí, seja qual for, mas através do exemplo. Se a gente trouxer para a internet, para os serviços que existem aí, a própria Netflix seria isso também, não? Ela vai aprendendo à medida que você vai usando coisas, assistindo coisas, e aí você começa a perceber que ela vai entregando para você conteúdos que são mais parecidos com aquilo que você assistiu previamente, né? Exatamente, e traz um outro conceito para a gente também de inteligência artificial, que são os resultados probabilísticos, né? Então, todos os resultados baseados em algoritmos de inteligência artificial são probabilísticos. Você recebe um insight do Netflix e esse insight vai vir com uma probabilidade. Então, você tem 67% de chance de gostar desse filme, né? Se aproxima 67% do seu gosto, daquilo que você, daquela massa de
dados que você mesmo alimentou aquele sistema, né, dos inputs que você deu. Mas agora vamos trazer para a indústria, né, que é exatamente o que a Siemens faz. Como que a inteligência artificial pode ser aplicada na indústria? Quais são as tecnologias? Como que isso pode trazer benefícios quando eu estou numa fábrica? Então, a inteligência artificial no processo de digitalização nos leva um degrau acima, né? Traz para a gente um step a mais para a gente atingir o nível de produção inteligente, tá? Digitalizada de fato. Então, qual que é esse processo, né? Falando bem resumidamente, nós precisamos coletar os dados, precisamos visualizar esses dados, entender esses dados, e a inteligência artificial pode ajudar a gente a entender esses dados, porque lançando mão de machine learning e deep learning, a inteligência artificial consegue correlacionar dados que muitas vezes, através da nossa experiência naquele processo, a gente ainda não consiga correlacionar, né? Então, traz insights interessantes. E aí, com esses insights, também pode nos ajudar a prever o que vai acontecer na nossa produção, né? Prever se eu vou ter um problema de produção, se eu vou ter um problema no meu produto, se eu vou ter um problema de manutenção. Então, a inteligência artificial basicamente tem esse papel, nos dá mais um step para que a gente atinja uma produção inteligente, nos ajudando a entender os dados e prever aquilo que vai acontecer no nosso processo. Mas eu acho que assim, no processo de inteligência artificial e de análise de dados, principalmente a coleta de dados, eu acho que muita gente se perde nesse primeiro ponto, porque assim, é que vem a primeira pergunta, né? Que dados que eu devo coletar para poder analisar, e aí tem insights da melhor maneira, porque às vezes o cara tá lá coletando um monte de dados e aqueles dados no final não vão fazer sentido nenhum, né? Como chegar nesse primeiro momento, assim, essa análise de dados acaba sendo fundamental, né? O primeiro processo é fundamental para que eu tenha realmente insights no final. Como lidar com esse primeiro momento? Vocês ajudam os clientes, empresas, nesse primeiro momento aí? Então, a primeira parte da sua pergunta, e aí a gente vai relacionar com uma informação que eu dei lá no começo, com a tecnologia que a gente conhece, que a gente lida no dia a dia, né? A gente tem a previsão de que mais ou menos 20% dos dados são utilizados por algoritmos de inteligência artificial. Então, no nosso dia a dia, quando a gente está falando de tecnologia da informação, temos muitos dados disponíveis, que já são coletados. E é aquilo que você falou, eventualmente, aquele dado que foi coletado não vai ser usado para nada. Ou eu tenho um algoritmo que vai criar correlações entre esse dado e outros e vai dar uma informação, transformar aquilo numa informação bastante relevante. Quando a gente olha para a indústria, o grande desafio é, de fato, coletar os dados, a princípio. Então, o mercado hoje tem uma série de sensores diferentes, formas de coletar dados e disponibilizar esses dados ali no nível do chão de fábrica, porque, eventualmente, os controladores que existem no chão de fábrica, eles têm uma capacidade de processamento de dados limitada para aquilo que a gente precisa em termos de massa de dados para algoritmos de inteligência artificial, por exemplo. Né? Então, é importante para aquele que está pensando em coletar dados, está no step de coletar dados, entender quais são as informações que podem ser utilizadas. Então, por exemplo, eu quero trabalhar o desgaste de um motor. Eu preciso de dados como vibração, eu preciso de dados como temperatura, velocidade. Então, a gente precisa primeiro conhecer o processo. Analisar quais são os sensores que eu preciso aplicar ali, né, de uma forma bastante simples, quais são os dados mais primários que eu preciso coletar, para depois começar a pensar, de fato, em aplicar algoritmos de inteligência artificial, seja nesse processamento próximo do campo, ou seja na nuvem, por exemplo. Né? E no caso da Siemens, nós trabalhamos basicamente implementando tecnologia de automação e trabalhando na digitalização do processo, né? Então, a Siemens como um todo consegue ajudar no processo de digitalização completo e nós da área industrial conseguimos ajudar na implementação de sistemas de coleta de dados, de sistemas de processamento de dados ali no chão de fábrica. Junto a esse conceito aí também de sensores, a gente traz uma outra questão que é o Edge Computing, né? Como que o Edge Computing pode trabalhar nesse sentido? Ou como que ele pode ajudar as empresas a terem mais insights, terem dados melhores, né? Na verdade, você está trabalhando com uma melhor qualidade dos dados aí.
Exatamente, Igor. É bem interessante sua pergunta, porque quando nós falamos de aplicar e conseguir viabilizar tecnologias como, por exemplo, a inteligência artificial ali no chão de fábrica, muitas vezes, com o que a gente tem hoje de recursos no mercado, a gente precisa enviar dados para a nuvem, né? Enviar dados para a nuvem pode ser bastante custoso, pode barrar em questões de cibersegurança dentro das indústrias, políticas de cibersegurança. Então, o Edge Computing ajuda a gente a democratizar a informação ali no nível de chão de fábrica. Basicamente, ele faz com que o nível de controle das máquinas, os controladores industriais, tenha uma maior capacidade de dados, consiga processar esses dados localmente e devolver através de aplicativos mesmo resultados, né? Resultados que podem ser analisados ali em um olhar, né? Através de um gráfico, através de um sinal luminoso, algo bastante simples. E para simplificar, né, o Edge Computing, um dispositivo de Edge Computing é como o nosso smartphone, por exemplo. Eu pego o meu smartphone, eu tenho uma massa de dados, eu estou alimentando o meu smartphone ali com dados o tempo todo. Não necessariamente esses dados estão na memória interna do meu celular, né, isso é bastante importante. E eu posso instalar, a partir de uma loja, eu posso instalar um aplicativo que vai trabalhar esses dados de alguma forma para mim. Então, e esse aplicativo ele recebe atualizações. E provavelmente com as atualizações, junto com as atualizações do sistema operacional do meu celular, ele vai durar por bastante tempo. Então, eu vou conseguir usar aqueles recursos, o recurso desse aplicativo por bastante tempo. Basicamente, isso é Edge Computing. Eu tenho um equipamento industrial que ele passa a ser muito mais flexível, passa a ter um processamento de dados, uma capacidade de processamento de dados alta, e eu posso instalar aplicativos a partir de uma loja em diversos equipamentos que vão ser mantidos, que vão ser atualizados, que vão estar dentro da minha rede industrial, né? Então, eu posso implementar as minhas próprias políticas de segurança ali, e vão devolver resultados de uma forma muito simples, né? Seja para o nível de gestão, seja para o nível de operação, né? Cada um com aquela função dentro de uma indústria, de uma empresa, a partir da análise daqueles dados específicos. Você falou uma coisa importante aí, que é a questão da segurança, né? Quando eu tenho o Edge Computing, que é a computação na borda, eu não preciso ficar trafegando dados para lá e para cá, então elimina esse problema também, né? Exatamente, eu cuido da segurança dos dados, né? Eu não preciso extrapolar toda essa massa de dados, porque isso custa, né? Então, eu consigo tratar essa massa de dados ali dentro da indústria, dentro do chão de fábrica, muitas vezes, dentro do nível de TI, ou dessa camada que a gente chama de convergência entre tecnologia de informação e tecnologia da automação, e eu também não preciso ocupar muito da minha capacidade de rede, né, dentro da fábrica, porque eu não estou trafegando muitos dados para fora, estou tratando aquilo ali localmente. E a nuvem também tem um papel importante nesse sentido, porque imagina que eu estou coletando, por exemplo, dados de temperatura numa tomada de tempo muito baixa, ou dados de vibração, isso gera um volume muito alto de dados. Muitas vezes, se eu analiso aquilo por 1 hora, eu não vou ter nenhum resultado relevante. Então, não tem por que eu enviar todos aqueles dados, para extrapolar todos aqueles dados da minha rede industrial. Eu posso analisá-los localmente, e só aquela informação que é relevante mesmo, que vai gerar um dashboard eventualmente, né? Que vai gerar um insight a longo prazo. Então, eu posso usar só aquele extrato da informação, enviar para a nuvem e, assim, lançar a mão de outros recursos, de outros algoritmos de inteligência artificial que tem diversos sistemas na nuvem, para criar dashboards e análises diferentes daquilo que eu estou fazendo ali no chão de fábrica para o meu processo industrial. Vamos dar mais casos reais de uso. No final das contas, eu posso usar isso para prever quando que uma máquina vai quebrar, por exemplo? Eu consigo trabalhar a prevenção, consigo esperar o melhor momento para trocar uma determinada peça, é isso? Exatamente. Você pode analisar e prever quando uma máquina vai parar, quando uma máquina vai precisar de manutenção. Eu posso trabalhar com um conceito que a gente chama de manutenção preditiva na indústria. Então, a manutenção preditiva vem a partir de um insight de que algo vai parar num determinado tempo, né? De que algo vai ter um problema em um determinado tempo.
Então, eu trabalho antecipadamente, para que eu não tenha um tempo de parada prolongada, eu posso planejar em cima daquilo. Eu posso também, um outro exemplo, né, além da manutenção, eu posso trabalhar a qualidade daquilo que eu estou produzindo. Então, através de reconhecimento de imagem baseado em inteligência artificial, por exemplo, eu posso analisar de uma forma muito rápida, muito simples, a qualidade daquele produto que eu estou produzindo, se ele está ok, se ele está dentro dos meus parâmetros de qualidade. Então, esse é mais um exemplo bastante utilizado na indústria. Legal. Bom, ano passado a Siemens também participou da TD Web Conference. Nós falamos bastante de um outro conceito que é o de gêmeos digitais. Acho que cabe a gente falar um pouquinho disso aqui agora também, porque na verdade gêmeos digitais está acima de tudo isso, né? Eu falo gêmeos digitais para você conseguir fazer com que tudo isso que a gente conversou aqui aconteça. Fala um pouquinho sobre isso. Como que é, como se faz o gêmeo digital, para que ele serve? O gêmeo digital é basicamente uma simulação digital daquilo que existe ou não na vida real, né? Que existe ou não fisicamente. Então, por exemplo, eu posso fazer um gêmeo digital do meu produto final e posso aplicá-lo no gêmeo digital da minha máquina. Eu estou fazendo uma simulação, basicamente, daquilo que eu pretendo construir. Então, a partir do gêmeo digital do meu produto aplicado à minha máquina, eu consigo entender se eu vou ter a performance, o desempenho necessário. Então, consigo trocar dados entre esses diferentes gêmeos digitais e simular toda a cadeia de valor, né? Simular um processo como um todo. Então, basicamente, assim, o gêmeo digital é a tradução na linguagem de tecnologia de informação daquilo que a gente tem fisicamente ou daquilo que a gente quer criar. Mas pode fazer isso em impressão 3D? Você faz isso em software mesmo? Como é que é essa replicação, esse gêmeo aí? No nosso conceito de gêmeo digital, que a gente trabalha muito com simulação através de software, né? Então, existem camadas de software, softwares diferentes para criar o gêmeo digital do produto, para criar o gêmeo digital da produção, para entender a performance, o desempenho daquilo que eu estou criando digitalmente. Então, o importante é conseguir relacionar os dados desses gêmeos digitais do produto, da produção e do desempenho, para que eu tenha um ciclo de melhoria contínua, né? Para que eu consiga construir uma máquina ou planejar um produto de acordo com aquilo que eu efetivamente desejo, né? Consigo atingir o desempenho que eu desejo e depois continuar com os gêmeos digitais enquanto o processo está funcionando, quando o produto está sendo produzido, para que eu tenha esse ciclo de melhoria contínua. Eu consigo usar a inteligência artificial, por exemplo, para gerar insights daquilo que... para gerar insights a partir do meu gêmeo digital, de produção, por exemplo. Por exemplo, no software eu posso perceber que depois de determinado tempo vai começar a rolar alguma vibração, ou aquela peça vai se desgastar, e aí eu já consigo prever mais até do que com o sensor lá na fábrica qual o momento correto para eu fazer essa intervenção, é isso? Sim, exatamente. Você consegue simular quando uma máquina vai quebrar se você aplicar determinado nível de vibração, se tiver determinado nível de desgaste, exatamente. Então, tanto no nível físico quanto no nível de simulação, e quando essas duas coisas estão trabalhando ao mesmo tempo, eu consigo usar esse conceito macro, né, de gêmeos digitais. E é importante falar que a simulação em software, ela usa essas tecnologias que a gente falou até agora. Então, eu vou usar a inteligência artificial no meu processo físico, vou usar no meu gêmeo digital, eu consigo usar o Edge Computing para me ajudar a implementar tudo isso, para me ajudar a trocar dados entre o meu modelo, entre aquilo que é físico e o meu modelo simulado, meu gêmeo digital. Todas essas tecnologias, elas permitem que a gente tenha gêmeos digitais cada vez mais fiéis àquilo que é a realidade. Mas, Bianca, para a gente finalizar, assim, se eu junto tudo isso agora com mais a tecnologia que está sendo desenvolvida pela Siemens, eu consigo imaginar um futuro diferente para a indústria? Ou se eu pensar na indústria daqui a 5 anos, você vê um cenário mais avançado ainda do que a gente tem hoje? Sim, bastante. Nós, na verdade, relacionamos todos esses conceitos dentro do que a gente chama de futuro da automação, né? Então, o futuro da automação traz várias aspirações e previsões para o futuro para a gente. Através da aplicação de Edge Computing, inteligência artificial, a gente acredita que a gente vai conseguir habilitar, por exemplo, que a gente vai conseguir implementar o conceito de máquinas autônomas, né? Então, as máquinas vão ser cada vez mais inteligentes, mais autônomas, elas podem, digamos, se autorregular a partir daquele
daquela operação que ela está fazendo todo dia. Então, ela pode atingir uma otimização daquele processo e se autorregular, né? Ser cada vez mais autônoma e mais inteligente, assim. Perfeito. Bom, quem quiser continuar essa conversa mesmo depois dela já ter acabado aqui, né? Só chamar a gente aqui nos LinkedIns e continuar essa conversa por lá. Tem também o chat, pode deixar sugestões, dúvidas, perguntas e tem também o grupo do Telegram, do Transformação Digital, que a gente está sempre por lá entregando mais conteúdo para vocês. Bom, eu conversei aqui com a Bianca Cerveira, que é gerente de produto da área de automação industrial da Siemens do Brasil. Bianca, obrigado demais por falar conosco. Valeu. Obrigada, Igor. Eu que agradeço. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.